Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, é mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Público. Duas mulheres, dois copos, uma garrafa que se destapa, uma conversa que começa. Depois das férias, estamos de volta hoje com a Terezinha Landeiro, que vai estar daqui a pouco, nesta sexta-feira, em concerto no CCB, às 8, há Fado no Cais, a acompanhar esta conversa com um vinho com nome de fado, podia ser. Um Maria Saudade de 2023, branco, castas alvarinho e avesso, aroma complexo com fruta branca macia, notas tropicais, equilibrado, fresco e mineral. Olá, Terezinha. Olá, tudo bem? Tudo. Talvez não se beba antes de um concerto, mas é só uma prova, tal como os concertos também são uma espécie de prova, não é? Sim. Que trazem muita ansiedade. Trazem alguns mais que outros, não é? Não acredito que haja concertos mais especiais, mas há uns que naturalmente nos põem mais responsabilidade em cima. E ser em Lisboa aumenta essa responsabilidade porque sabemos naturalmente que vão lá estar pessoas muito importantes para nós, ou colegas, e então eu acho que isso aumenta um bocadinho ali a ansiedade e a responsabilidade. Cantora ou fadista? Um bocadinho dos dois, mas essencialmente fadista, ou seja, acho que eu não sei ser outra coisa. Cantar já é quase tão natural para ti como falar? Sim, até porque eu comecei a cantar mesmo muito pequenina. Com 12 anos? Sim, foi a primeira vez que eu fui a uma casa de fados e ainda antes disso eu já cantava com o meu avô, músicas da terra dele, folclores, portanto eu acho que eu já existo a cantar há muitos anos, portanto não há outra maneira. Sim, bom, fala-se muitas vezes desta questão de começar cedo e da complexidade do mundo do fado para uma criança. Temos muitos exemplos de pessoas que começaram a cantar ainda em crianças. Cantava-se lá em casa, isso já vem do avô. A tua mãe levou-te então à Casa de Linhares, sim, não é? Exatamente. Para ouvir a Ana Moura. Ana Moura. Depois conheceste o Jorge Fernando. Foi ele que me ajudou, foi ele que me empurrou para a frente. Conta-me como é que uma miúda de 12 anos ouve a Ana Moura e o que é que retira dali? É muito curioso, porque eu não sei até hoje porque é que aquilo fez tanto sentido para mim. Eu tinha 11 anos quando ouvi o meu primeiro disco de fado. Eu ouvia música ligeira em casa, muitos artistas portugueses, sempre em português, e uma amiga da minha mãe disse-me, ouviu-me cantar, e disse, eu acho que tu devias cantar fado. Tu tens uma voz que me leva para o fado. E eu perguntei-lhe, o que é isso? Eu não fazia ideia. Tu perguntaste realmente? Sim, o que é isso? O que é o fado? Não faço ideia. E ela trouxe-me um disco da Ana Moura e um disco da Maria Teresa de Noronha. Na altura, eu acho que foi mais simples para mim entender a Ana Moura, porque era mais nova, era um fado mais leve, mais despreocupado, já tinha coisas muito densas, é verdade, mas também tinha outras que contrabalançavam aquele peso e aquela negritude que às vezes o fado tem, e conquistou-me. E eu acho que aquela coisa de vozes poderosas, extensões de vozes grandes, aquilo entusiasmou-me naquela altura. E eu vi um bocadinho como um desafio. Será que eu também consigo cantar assim? Será que eu também consigo fazer isto? Não receaste, pelo contrário? Não, tive muita vontade de cantar. E comecei a cantar em casa em cima dos discos dela. E quando eu vou ao Bacalhau de Molho, Casa de Linhares, pronto, o Jorge perguntou-me, eu fui pedir um autógrafo à Ana, no final, e ele perguntou-me, mas tu gostas de fado tão pequenino? Eu gosto muito e eu canto os fados da Ana em casa. E ele disse, e tu queres cantar? E eu, quero. E a minha mãe que estava ao meu lado disse, não quero. Ela nunca cantou ao vivo, isso é uma loucura. Mas eu fui e foi uma noite muito especial. Mas foi mesmo nessa mesma noite? Nessa noite. E eu fui cantar. Como era ele que estava a tocar lá, era muito simples, porque eu podia cantar as coisas da Ana porque ele sabia tudo. O que é que tu cantaste nessa noite? Lembras-te? Lembro perfeitamente de um dos fados, que é um fado que dizia, sou do fado, sou fadista. Pronto, foi um dos primeiros fados que ela gravou nos primeiros discos, segundo disco dela. E o fado à procura, que era na altura o grande êxito da Ana Moura, que era muito mais animado, mais dançado, e então, pronto, foram os fados que eu cantei. Já sabes responder a essa coisa do o que é o fado? Não. O que é isso, o fado? Continuo a não saber muito bem. Aliás, há uma coisa muito engraçada. Há uns tempos veio ter comigo um rapaz e disse-me, eu gosto muito de fado, eu gostava de cantar fado, mas eu acho que eu não tenho voz de fado. E eu olhei para ele e pensei, voz de fado, mas isso existe? Existe uma voz de fado? Eu acho que o fado não tem uma voz de fado. O fado tem verdade, tem uma essência, tem uma
um selo. E depois eu comecei comigo a pensar, mas se calhar existe uma voz de fado. Se calhar existe, não é bem uma voz de fado, mas existe uma maneira de cantar fado. Agora, como é que eu explico isso? Como é que se canta isso? Eu não faço ideia. Porque para mim é uma coisa extremamente natural, que eu aprendi a ouvir outros fadistas. Mas depois às vezes eu ouço alguns cantores que querem cantar fado, às vezes fica um bocadinho exagerado, ou um bocadinho caricaturado, pronto. E eu não sei explicar o que é ter voz de fado, ou o que é cantar fado, mas eu percebo que às vezes eu ouço uma certa pessoa a cantar fado e não me soa tanto a fado como outra pessoa ao lado. E eu não sei explicar isto, eu não consigo explicar porque é que isto acontece. Mas tu disseste aí a coisa crucial. O fado é verdade. Sim, sim. Portanto, não podemos encenar o que não é, não é? Sim, sem dúvida. Mas eu volto a esta questão de tu seres miúda. Tu ainda és miúda. Ainda sou uma jovem. Tenho quase 30 anos. Tens 29, ainda és uma miúda. Mas esta coisa de uma miúda, um miúdo, lembro que quando conversei também com o Camané há muitos anos e comecei a imaginar essa criança que era levada à noite para as casas de fado. Que mundo é esse para uma criança? Tu já eras, Sim, adolescente. Mas era uma criança. É um Não mundo. assusta? Não, porque a mim não me assustava, porque eu ia com os meus pais sempre, e tal como o Camané também ia com os pais dele, que eu conheci tão bem, conheço lindamente a Luísa, a minha avó Luísa, como eu costumo dizer, e o avô Manel. E eu cresci com os meus pais nos fados, portanto, eu tive sempre... Essa proteção era importante. É essencial, porque a minha mãe dizia-me sempre, há coisas que as pessoas adultas sabem que tu não sabes. Tu ainda não soubeste, ainda não viste, não viveste. E a minha mãe deixava-me sair com 15, 16 anos com os meus amigos à noite e não me restringia muito. E eu dizia, mas porquê é que eu não posso ficar nos fados sozinha? A minha mãe dizia, porque uma coisa é tu ires com pessoas da tua idade que fazem os disparados para a tua idade. Outra coisa é ires com pessoas que fazem disparados para a idade delas, que são mais de 30 anos que tu ou 20 e tal anos que tu. E então os meus pais foram sempre presentes. Eu a primeira vez que fiquei sozinha nos fados tinha pai já 18 anos. Porque os meus pais não queriam, e bem, e eu acho que isso foi super importante, protegeu-me de aquelas pessoas que têm sempre uma opinião para dar e às vezes são chatas, e com os pais presentes essas coisas vão ficando mais... E doseadas também. Mais doseadas. Terias uma filha no mundo do fado? Pensa lá, Teresinha. Eu acho que é inevitável que isso vá acontecer, ou seja... Os meus filhos naturalmente vão ter uma proximidade com o meio do fado, porque os meus amigos são do meio do fado, portanto será difícil dissociar. E assim, eu acho que com uma presença como a que eu tive com os meus pais, se o meu filho ou a minha filha quiser ir aos fados acompanhados de mim ou do meu marido, isso é super viável. Sozinhos não. Porque aprendi isto com a minha mãe e não é de esquecer. Porque há disparates que os adultos fazem que as crianças nunca vão entender. Portanto, quando quiserem fazer disparates, fazem com crianças da idade deles. Tu fizeste do fado uma profissão? Sim. Mas eu não imaginava. Pois, porque estou a pensar, ou seja, foste adolescente que já cantava fado e que dizia que quero ser fadista? Não, eu queria ser médica. O meu objetivo era ser médica. E achava mesmo que ia ser médica, que nunca na vida ia ser fadista, porque aquilo era tão natural para mim que eu não via o fado como uma profissão, via o fado como um refúgio, como uma coisa... Quando os meus dias corriam mal eu pensava, não faz mal, eu daqui a bocado vou aos fados e vai ficar tudo bem. Era isto, o fado era isto para mim. O fado não é só uma evasão, é de facto uma forma de vida, mesmo que seja estranha. Sem dúvida, sem dúvida. E é um mundo muito específico e ajuda-nos em muitas coisas. E quando nós cantamos estamos a sarar muitas feridas e a falar de coisas e sabe muito bem. Mas houve uma altura, quando eu percebi que se calhar o meu caminho era mesmo pelo fado, eu confesso que não foi fácil. Porque eu sou uma pessoa que planeia tudo e que acha que controla tudo. E quando eu percebi que não ia ser médica, que afinal se calhar ia ser fadista, não é que fosse um plano pior, porque não é. É simplesmente outro plano. E então tive que reajustar a minha cabeça para um novo plano. E a partir daí foi abraçar o plano novo que tinha e não me vejo a fazer outra coisa hoje em dia. Impensável. É muito engraçado teres dito o fado ajuda a sarar feridas, quando o objetivo do médico também é sarar feridas, tal não é? Qual. Portanto, há aqui há umas proximidades. Há um lado terapêutico. Ou pelo menos o objetivo, os motivos pelos quais eu escolhi cada uma das profissões, acho que tem muito a ver com o contacto com as pessoas, sem dúvida. Sentes no teu caso que te ajuda a sarar feridas interiores? Sem dúvida. É terapêutico? É terapêutico. Fado? Também tem fases. Há fases em que eu acho que qualquer cantor, seja fadista ou o que for, vai dizer que há momentos em que cantar
não tenho qualquer expressão, ou estou cansado, não me apetece, estou numa fase desinspirada. Mas há momentos em que é crucial cantar. É crucial. Porque há coisas que nós não conseguimos exprimir por palavras e que através do canto são expressas. Por exemplo, eu agora estive em Cabo Verde e estava a explicar. Eu tenho dois fados, 2 canções que fiz para os meus avós. Para os meus avós maternos e para o meu avô paterno. E quando falo disso, às vezes é-me indiferente. Outras vezes, quando falo disso, emociona-me e arrepio-me. E às vezes estou a cantar as letras e estou a pensar neles e estou a pensar na história que escrevi e arrepio-me. Há dias em que é-me indiferente, não é indiferente, mas passo por ela e está tudo bem. Há outros dias em que embarga um bocadinho a voz, dá um nó na garganta. Isso tem muito a ver com a forma como nós estamos naquele dia. Por isso é que eu acho que é especial, porque há momentos em que nos salva e nos ajuda. O fado também destapa a tua vulnerabilidade, Sim, a tua e a de todos. a de todos. Com que dificuldades se depara uma jovem fadista? Quando se é muito jovem, quando eu comecei... Eu agora estava a considerar-te jovem agora. Esta jovem, Esta pronto, jovem. Mas a jovenzinha pequenina eram as letras, eram as temáticas. Hoje em dia, curiosamente, continuam a ser as temáticas, porque já tenho maturidade para falar de amor, para falar de perda, para falar ciúme. Ciúme, mas ainda há tanta coisa que eu não sei. Há tanta coisa que eu não sei. E eu falava muito com a Celeste Rodrigues. Sim. E ela contava-me algumas histórias dela mais particulares, da vida dela, pessoal. E às vezes ao ouvi-la eu pensava, bolas, eu não sei nada. Eu não faço ideia do que é que vem para a frente. E então às vezes eu escolho uma letra ou escolho escrever sobre determinado assunto e penso, eu não sei se eu tenho maturidade para falar sobre isto, não sei se tenho propriedade para falar sobre isto, se já vivi o suficiente, se estou a falar de um lugar muito privilegiado e então vai ser só estranho eu estar a falar disto, porque não vou conseguir ser verdadeiro aquilo que eu quero ou chegar ao ponto que eu pretendo. E eu continuo a achar que o meu grande desafio na música continuam a ser as temáticas e as letras. É muito curioso, sabes que no fundo uma letra, estava eu aqui a pensar com os meus botões, uma letra é como um álbum de retratos, não é? Tu voltas a ver, a ler, a reler essas letras escritas e pensas, esta fui eu quando tinha esta idade. Sim. Agora eu já sou esta. É. Portanto, também escreverás Sim. de forma diferente. Mas como em tudo, só vivendo, não é? Claro. Só vivendo para escrever. Sem dúvida. E há uma coisa curiosa que é, o meu tema principal, quando eu era um bocadinho mais nova, sobre o qual eu escrevi, era amor, 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 amor. Desgostos amorosos, e eu estava sempre a morrer, era uma coisa triste. E de repente, a vida vai mudando, nós vamos ficando estáveis nesse lado, encontrei alguém que me preenche, estou feliz, e essa temática desaparece do caminho. Desaparece. E de repente nós descobrimos que há coisas que são muito mais preocupantes, que nos preocupam muito mais. Por exemplo, há uma coisa que é a passagem do tempo, é inevitável para mim falar sobre isso, porque é uma das coisas que mais me inquieta. Passar o tempo, pensar que posso vir a perder certas e determinadas pessoas. Começo a fazer contas, aquela pessoa já só vai estar na minha vida mais X anos, possivelmente. Pensas nisso? Não? Muito. Na perda, na ideia muito. da perda, sim. Sofro muito com isso. E então há temáticas que começam a ganhar muito mais força e as histórias de amor começam a ficar noutro sítio. E eu acho curioso isso, porque é mesmo a passagem do tempo, é crescer, é ganhar outra maturidade, é descobrir outras preocupações. E eu acho curioso isso. Há quem diga que só se escreve boa matéria de canções, boas canções, quando estamos infelizes. Tristes. Infelizmente eu acredito nisso. É muito triste que seja verdade, mas é verdade, não é? Quando estamos bem, eu já nem arrisco a palavra felizes. É bem. Mas quando estamos bem... Mas é tão triste isso, não é? Mas é natural, porque precisamos de ser sacudidos por alguma coisa, não é? Mas é tão triste que as coisas boas não nos motivem a fazer coisas boas. É estranho, não é? Como é que uma coisa tão feliz, por exemplo, como ter um filho, casar, se é um sonho, não é? Não sei, mas ter uma relação muito feliz, sei lá, qualquer coisa, ter um emprego que nos deixa totalmente preenchidos, podia ser uma coisa tão inspiradora e é zero inspiradora. Mas isso não arrepia. Pois é isso, deixa-nos felizes, mas parece que é só mesmo para nós, então nós não temos necessidade de contar isso a mais ninguém. O fado resulta essencialmente da dor. Certo, sim. Eu acredito que sim. Da dor da nossa e daqueles que nos procuram para curar a dor deles. Também. Sim, porque às vezes nós estamos a debitar um fado que naquele dia nem faz sentido, mas fez tanto sentido para alguém que estava na sala. E tens esses ecos também? Sim, sim. Muito? Sim.
Ainda agora, em Cabo Verde, um senhor brasileiro veio ter comigo e disse-me: chorei do princípio ao fim. E eu olhei para ele e disse: ainda bem. Porque é sinal que cheguei lá, que toquei em determinados pontos, que tive a capacidade de chegar mais fundo. Isso para mim é fantástico. Ou seja, eu acho que é um motivo de alegria para os dois. Ele que conseguiu deitar cá para fora coisas que tinha para deitar, e eu que consegui chegar mais longe no coração dele de alguma maneira. Portanto, missão cumprida. Quando estive há muitos anos pela primeira vez em Cabo Verde, senti que as mornas eram de certa forma o fado dos cabo-verdianos, não é? E eu lembro-me de estar constantemente emocionada, de lágrima no olho, a ouvi-los. Sim, e portanto percebo que isso também aconteça. Nós é que já estamos muito habituados com o fado. Isso, mas se ouvirmos com atenção as letras, nós vamos nos encontrar em algum lado. Sim. Vai sempre haver um sítio para nós. E quando o fado, há dias em que o fado de facto nos apanha despreocupados, desprevenidos, mas quando nos apanha com aquela dose de dor e vulnerabilidade, pode ser... Sacode-nos, como dizias há pouco, sacode-nos mesmo. Tu tens 3 álbuns editados, 4 se contarmos com o Deluxe, não é? Deste ano, exatamente. Para dançar e para chorar. E onde tens muita gente de gabarito, que é uma palavra que eu gosto muito, que já se perdeu, a escrever e compor para ti, o Jorge Cruz, a Maro Milhanas, o Mário Lajinha, a Beatriz Pessoa. Vais buscar quem te inspira ou isto já é uma questão quase de família? Vou sempre buscar quem me inspira. Nunca vão encontrar num disco meu alguma coisa que não me diga muito. Ou seja, eu recebi mais canções de outros compositores que infelizmente não entraram porque não faziam sentido neste universo de canções que eu tinha, e eu acho que isto é importante falar-se e deixar isto claro, que é, não tem mal. Eu, por exemplo, eu como compositora, quando me pedem uma letra, eu não acerto sempre, e às vezes do outro lado a pessoa vai dizer: olha, é bonito, mas não encaixa aqui. É um fato que às vezes fica apertado ou não. É isso, não serve à medida e está tudo bem. E estes compositores acertaram na mousse das coisas que me enviaram, batiam super certo naquilo que eu queria fazer neste disco, e são todos compositores geniais, e que alguns deles conhecem melhor, outros pior, claro. Mas todos eles foram certeiros, e eu estou muito contente com as composições que me enviaram, sem dúvida. Entre discos, lembro apenas que estamos a provar este Maria Saudade de 2023, branco, castas Alvarinho e avesso. O fado pede vinho ou também vai bem com água? Eu bebo muita água e eu, na verdade, bebo pouco vinho, para ser sincera. E a água, tenho sempre água. Tenho que estar sempre a beber água enquanto canto. Cada um dá de beber à dor como quiser. Como quiser, precisamente. O fado nunca é um ato solitário, ou é? Ou, em última análise, é sobretudo... Eu acho que é muito solitário, na minha opinião. Claro que nós nunca estamos sozinhos, não é? Porque os músicos que estão connosco atrás de nós são um suporte brutal. E, aliás, por exemplo, em concerto, às vezes há dias em que nós não estamos bem, ou por algum motivo, alguma fragilidade, e é muito bom olhar para trás e ver que estão ali, e há sempre alguém que nos sorri de volta e que nos dá aquela força para nos virarmos de novo para o público, para enfrentar o público. Portanto, não posso dizer que seja solitário. Agora, quando canto, é uma coisa muito introspectiva, portanto, quando eu digo solitário é nesse sentido. É uma busca interior de descobrir o lugar certo para navegar quando se canta determinada letra, e por isso eu digo que sim, que acho que é um bocadinho solitário. Olhando para o meio do fado, eu acho que, de fora, enquanto ouvinte e espectadora, o fado já terá sido mais de, como se dizia antigamente, de faca e alguidar, sim. Não é? Hoje em dia há toda uma outra roupagem em volta e à volta do fado. Como é que sentes o meio? O meio pode ser ainda assim hostil? Eu tenho uma ótima experiência com a minha geração. De facto, a tua geração é outra. A minha geração é muito curiosa, porque nós crescemos todos juntos, temos todos assim idades muito próximas, e crescemos juntos. E quando aparecemos... Quando eu começo a aparecer nas casas de fado, eu era das poucas miúdas que aparecia naquele circuito. E então eu sentia-me um bocadinho às vezes incompreendida. E então era muito bom quando apareciam pessoas da minha idade. E criámos laços. Eu tenho mesmo... Os meus amigos são mesmo meus amigos. E eu tenho um concerto e eu tenho os meus amigos a assistir. E os meus amigos fazem um concerto e eu vou assistir. E eu sinto que na nossa geração existe muito esta partilha. E então sinto-me muito privilegiada nesse sentido. Portanto, eu sinto sempre que o meio do fado é bom, porque
sinto que estou rodeada de pessoas. Tu também criaste esse ambiente, Sim, não é? sim, e eu luto por isso, sempre. Há alguém desses tempos em que tu eras mesmo muito nova, alguém das canções que também canta hoje em dia, que esteja ao teu lado ou que te acompanhe? Mas da minha geração? Da tua geração. A tocar comigo, tenho os mesmos músicos desde quando Sim, eu mas apareci. pessoas que também vieram a ser significativas no mundo das canções. Sim, tenho a minha amiga Beatriz Felício, que também já editou o seu trabalho. Tenho o José Geadas, também vai estar no CCB em novembro. Tenho assim vários amigos e a Diana Vilarinho também. Aliás, a Diana e eu começámos, eu tinha 12, ela tinha 10 a fazer 11. Nós temos quase 2 anos de diferença. Já lá andava também. Sim. E a Beatriz ainda é mais nova que eu, portanto ela tinha para aí 9 anos. O fado foi o vosso parque infantil. O parque infantil, é isso mesmo. Depois é verdade que os caminhos separaram-se um bocadinho porque íamos a circuitos diferentes. Mas a verdade é que começámos assim. Eu conhecia a Sara Correia, eu tinha 12 anos e ela tinha 15. E cruzámos-nos num concurso de fado amador. Foi assim que eu a conheci. Portanto, são mesmo muitos anos e muita gente que começou também nessa altura. Sim, muito precoce. É. De que fado gostas especialmente? Do que já tem a tua marca, evidentemente que gostarás, mas que fado te leva ao encontro do que tu és, ao que queres cantar ou à tua essência? Podem ser coisas de facto muito diferentes, as que eu estou a perguntar, mas certo. Qual é o teu fado de eleição? Eu gosto muito daquilo que nós chamamos de fado tradicional. Para quem não sabe, as pessoas acham que às vezes os fados tradicionais são os fados mais conhecidos e não é verdade. Um fado conhecido é um fado que a Amália ou o Carlos do Carmo alguém celebrizou. Um fado tradicional é um fado cuja melodia se repete sempre e não tem um refrão. E eu gosto muito deste tipo de fados, são à volta de 200 melodias. Eu gosto muito deste tipo de fado porquê? Porque nós lá podemos pôr a letra que nós quisermos. E então a mesma melodia pode ser cantada por outro fadista com outra letra diferente. E eu acho que é o fado que nos permite sermos nós próprios, porque nós podemos pegar em letra que quisermos e colocá-la lá, podemos dar-lhe... Tu customizas o fado. Exatamente. E há uma expressão muito fadista que as pessoas de outros estilos musicais riem muito quando nós usamos, que é, e nós podemos estilar à vontade. Estilar, sim. O estilar, que é uma coisa muito fadista, que é criar um estilo enquanto se canta, que... Qualquer pessoa do jazz, sei lá, qualquer estilo musical, ri-se, mas o que é esse estilar? O estilar é brincar dentro da melodia. Tu gostas de estilar? Adoro isso, porque isso é aquilo que é desafiante para nós, que é ouvirmos um fado e conseguimos transformá-lo e dar-lhe o nosso cunho pessoal. Portanto, acho que é isso que eu mais gosto de cantar. Sim, poder fazer dele teu, não é? Tal e qual. E não tem que ser letras minhas, pode ser letras de outras pessoas. Mas um fado que tu gostes muito, muito. há um fado que me acompanha e que eu vou cantar no CCB, que é Os Teus Olhos nos Meus. Foi das primeiras letras que eu escrevi, eu tinha 13, 14 anos. Letra de amor, achei que ia morrer naquela altura. Não é muito pesado, até é bastante naif. E canto no fado Perseguição, que é um fado tradicional. E é talvez aquele que... Não sei se é o que eu mais gosto, mas é o que eu uso mais vezes. Que quando eu preciso de um lugar seguro é sempre aquele fado. E então canto sempre. E ele vai estar no CCB também. O que é que vamos ouvir mais no CCB? Já daqui a pouco. Já daqui a pouco estaremos dentro do meu disco Para Dançar e Para Chorar. É o disco que eu vou estar a apresentar no CCB. E foi o disco que eu andei a apresentar ao longo destes 2 anos, 1 ano e meio. E é um disco que me deixa muito contente, porque tem tudo. Tem o fado triste, tem o fado mais alegre, porque é no fundo um retrato da vida, não é? Temos os picos alegres, picos tristes. Para dançar e para chorar. Dançar e para chorar. E então vamos viajar para esse disco e depois, claro, vai haver viagens ligeiras aos outros discos, mas a base é o último disco. Vamos brindar, Terezinha, com este Maria Sim, Saudade. vamos a isso, que é muito fadista, Maria Saudade. Muito fadista. Vamos brindar aqui. O que é que te apetece brindar? Vamos brindar ao fado, no geral, porque eu acho que o fado merece ser sempre brindado, porque mal ou bem temos sempre uma boa geração a representá-lo e merece ser celebrado, merece sempre que ser é a nossa celebrado. essência Sem também, dúvida. também. Sim. Vamos a isso. Vamos a isso. Ai, já está.
Terezinha Landeiro, muito obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Cultas e Vinho Verde. Foi um gosto. Aqui no Público de Volta. Regressaremos para a semana. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa. A coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.